Numa das ruelas de Alfama, os caminhos são apertados, mas o movimento é constante. A música ecoava, estávamos à frente do grupo Sportiva Dicense, um dos símbolos do espírito do bairro. A poucas horas da 13ª edição do Cine Alfama, encontrámos-nos com João Gomes, da organização, para entender o que motivou a criação deste festival de cinema. Expectativa no estádio de Zagreb, convites para... Vamos lá por isso mais baixo então? Baixa. Referências, esquecer o que está a acontecer. Eu sempre senti que havia uma arquitetura dos festivais demasiado programática, formal, temática, muito condicionada também pela urgência de captar a atualidade. Apesar de ser uma implícita obrigação do cinema, não pode de todo, ou não deveria, na minha opinião, discutível, ditar todas as regras. E, portanto, este festival é uma coisa completamente diferente. Em 2009, eu e uns amigos criámos o Cine Alfama e naquela altura era meramente um grupo informal, nas ruas e contra as paredes da igreja, nas célebres escadas e vielas de Alfama. Ali estávamos nós, já com a participação da Dicense, e ali fazíamos toda uma série de rúbricas de pessoas que traziam o seu filme preferido e diziam porquê. Portanto, há muito esta ideia da intimidade. Uma das rúbricas que temos e que preservamos aqui no Cine Alfama é uma coisa chamada A Cena das Nossas Vidas e que fala muito sobre o nosso espírito. Esta coisa de indexar emocionalmente o criador àquilo que faz e, portanto, sentirmos o eco sem ser engolidos por festivais que duram semanas e que têm 700 filmes para ver e que geram uma ansiedade enorme. No Cine Alfama não há centenas de filmes em exibição, não há semanas de exibição. Esta é uma das características inovadoras do festival. São organizadas edições ao longo do ano, onde numa noite são mostrados os melhores filmes submetidos para a competição. Em atenção a esse lado da ansiedade permanente que se vê na exibição dos filmes, até porque o circuito comercial está cada vez mais mirrado e cada vez com menos oportunidade para visões diversas do mundo. Portanto, os festivais são uma espécie de último reduto, quando também eles acabam por cair também numa lógica promocional que me gera o tal desconforto da ansiedade que a mim me traz. A ideia que queríamos era a tradição, sem que isso parecesse quadrado, criar uma espécie de tradição, em que de X em X tempo, o festival ainda há bem pouco tempo era de 2 em 2 meses, agora decidimos fazer 4 edições anuais e quisemos criar uma tradição e fidelizar, ou seja, misturar a lógica do festival, do evento que de facto é competitivo e atribui prémios, com uma ideia de exibição regular. E, portanto, cruzar um bocado e preencher um bocado esse gap que existe entre aquilo que é o enraizamento e o hábito anual de ir a um evento de cinema. A criação de uma tradição cinematográfica que, ainda que tenha uma mostra seletiva e curta de filmes por dia, recebe centenas de filmes para consideração. Na sua 13ª edição foram submetidos 451 filmes de 47 países. Nós vamos no nosso 3º ano de atividade e isso, naquilo que é o contexto festivaleiro, vai dando alguma credibilidade ao festival e, portanto, alguma coerência nas nossas escolhas. Nós fazemos questão de mostrar imagens e fazer um clipe com alguma personalidade também, de acordo com o ambiente da própria sessão, e fazemos sempre um clipe para a posteridade com a seleção oficial dos filmes. Portanto, as pessoas vão percebendo nesses materiais que há no nosso canal de YouTube que há ali uma personalidade própria. E quando nos enviam os filmes, de facto, referem muito à ideia de querer enviar para uma coisa com personalidade, que apesar de não ser, obviamente, um festival A, que lhes vai garantir fama e proveito, é seguramente um festival que se habituaram a respeitar, por causa dessa coerência. Uma coerência que reside na seleção de filmes que cumprem com os objetivos do festival. Uma mostra de visões sinceras e inovadoras das mais diversas realidades, independentemente do orçamento necessário para a criação. Com toda a sinceridade, há um número razoável de filmes que conseguem ter a sensualidade das gamas dinâmicas que as câmaras oferecem, que dão um look de cinema, mas que não têm maturidade no cinema. Para nós, cinema é uma gramática e, de facto, uma pessoa, quando quer comunicar uma coisa, é algo que transcende os diálogos, é algo que transcende a escolha musical, que é sempre um mecanismo forçado para mecanismos de empatia emocional. E, portanto, há uma série de candidaturas que não fazem parte de uma certa linguagem e gramática do cinema. Portanto, aquilo que nos toca e quando acontece é mágico, é filmes que, com muito poucos meios ou com nenhuns, têm o seu valor numa ideia e na forma madura como definir uma perspectiva.
Isso é uma coisa que se demora a fazer e, portanto, há muito essa ideia de algum imediatismo em pessoas que agarram numa câmara, que tentem a suspensão da descrença que todo o cinema tenta, mas que vão por caminhos errados. Muitas vezes os filmes que nos tocam são aqueles que nascem de ideias simples, alguns até podem ser mais elaborados na produção, mas que têm uma perspectiva única. Não só temos visões inovadoras nos filmes apresentados, mas temos também uma estratégia de exibição diferente. As mostras não decorrem em salas de cinema, mas em espaços talvez invulgares desta que é uma das zonas mais típicas de Lisboa. O Cine Alfama chegou ao seu terceiro local e voltou às suas raízes. Tínhamos muitas pessoas daquele tempo em que era meramente um grupo de pessoas que se reunia de forma informal para ver filmes que nos diziam quando é que o Cine Alfama volta. E eu tinha um desejo de facto criar um ambiente próprio, num evento próprio que fosse também a minha marca e a marca das pessoas que nele participam. E portanto, isto já é o terceiro local onde nós estamos. Começámos num sítio maravilhoso, no Tascabite do Rosário, e o ambiente era maravilhoso porque começou auspiciosamente e até contra as minhas melhores expectativas com uma espécie de culto em seu torno, quer dizer, de repente naquele beco de Alfama cabiam 200 pessoas e outras 200 tinham que ir para casa porque não encontravam lugar e portanto mesmo nas sessões indoor aquilo era muito rústico e mal dividido. Tivemos que criar uma espécie de multiplex, ou seja, o filme a dar em 3 salas separadas e que eu na apresentação andava pelas salas, olá, e vocês como é que estão? E aqui, tudo bem? Estão a gostar? Não sei o quê, agora vamos... E andava ali por lá. Portanto, esse ambiente fez muito da mística que é o Cine Alfama. Mas o Cine Alfama depois teve problemas porque aquele espaço foi encerrado, especulação imobiliária, portanto, por renovação, todo o largo está encerrado e aquele largo é maravilhoso e já está assim há bastante tempo. E fomos para um outro sítio que se chama a Fama de Alfama e agora estamos aqui naquilo que é um regresso às origens, às raízes do Cine Alfama, que é o Grupo Esportivo Adicense, que é uma instituição centenária, que no meio de um ambiente surreal e efervescente de algum esvaziamento, não é? Mantém aqui uma tradição de resiliência e de dinamização incrível. E o Cine Alfama é mais uma iniciativa presente no Grupo Esportivo Adicense que traz um público vasto a este espaço de Alfama. Fazemos questão, obviamente, que a entrada seja livre. As sessões são bilíngues, eu dirijo mais pessoas em 2 línguas e as legendas são em inglês. Portanto, é uma opção que tivemos que fazer e, de facto, eu diria que mais de 50% das pessoas que vêm às nossas sessões são estrangeiros residentes, 40% se calhar lisboetas e outros 10% turistas. E todos eles estão confortáveis com esse ritmo, com essa noção cosmopolita do evento. É um evento que se senta muito na ideia de intimidade, de do it yourself, mas que de facto é aberto ao mundo. Um mundo marcado pela diversidade nas sessões do festival, mas que ainda não teve ressonância para com os moradores mais antigos da zona. Uma dificuldade que o Cine Alfama tenta ultrapassar a cada edição. Nós estamos aqui perante um paradoxo, que muitos destes sítios que acontecem em sítios tradicionais não conseguem resolver, eu também não consigo. É que de facto não são sobretudo os moradores de Alfama que vêm ver esta sessão. Temos estudado, até com o Paulo, que é o representante da Adicense, formas de podermos, eu não diria casar, que é uma espécie de expressão clichê, mas de aproximar mais os 2 mundos. Mas a única homenagem que para já podemos fazer neste tipo de eventos é que há aqui uma coisa humana, realmente humana, que acontece e que suscita a calma, que suscita o mergulho num filme. E é esse substrato humano que tem tudo a ver com aquilo que são estes sítios, porque de facto há uma Alfama que ainda resiste e o Cine Alfama vai resistir com ela. Se de facto a dinâmica de bairro tem sofrido, estes clubes têm feito todos os possíveis para lutar contra isso. Perante este paradoxo de facto não promover propriamente um evento que chame as pessoas do bairro, a não ser os novos moradores, estamos perante esta obrigação mínima de pelo menos fazer uma coisa que tenha significado. E isso para mim e para nós já é a homenagem que conseguimos fazer neste momento. Uma homenagem à Alfama, mas acima de tudo uma homenagem a novos olhares, ao cinema e ao seu potencial de intimidade e de criação de uma tradição e de uma comunidade.